Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Jovens que Lembram. Quero compartilhar uma mensagem com vocês hoje com o título O Incomparável Jesus. Lá em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. É tão importante a gente saber quem realmente é Jesus, que ele mesmo fez essa pergunta. Uma certa vez, quando os discípulos estavam em um barco e começou uma tempestade, e os discípulos acordaram Jesus acalmou a tempestade, eles disseram assim, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 27, Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Isaías, no capítulo 9, do versículo 6 em diante, diz assim que ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Então, o próprio Cristo fez a pergunta relacionada quem ele é. Tem um relato muito interessante na Bíblia, quando Jesus ele prega abertamente, incomoda os fariseus, e eles mandam soldados para prenderem Jesus. E é interessante as reações de algumas pessoas e a reação dos próprios soldados. Olha só, está lá em João capítulo 7, vou ler primeiro o versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Aí no versículo 37 em diante. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem das descendências de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-los, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então Jesus ele chamava muita atenção das pessoas, porque as pessoas queriam saber realmente quem ele era. E agora, olha só que interessante a reação dos soldados quando eles chegaram até os fariseus, né, aqueles que tinham enviado eles para prender Jesus. No versículo 45 em diante. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: E jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a este plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de quem também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. É interessante o que a escritora Ellen White ela escreve no seu livro Desejado de Todas as Nações sobre as reações do soldado e sobre Nicodemos. Ficaram admirados com Jesus, escutando-o, porém, esqueceram o objetivo para o qual ali os tinha enviado. Ficaram como arrebatados. Cristo revelou-se-lhes a alma. Viram aquilo que sacerdotes e principais não queriam ver. A humanidade inundada com a glória da divindade. Voltaram tão cheios desse pensamento, tão impressionados por suas palavras. Isso está lá no Desejado de Todas as Nações, página 459.
Essa foi a reação dos soldados que ficaram admirados, impressionados com Cristo. Nicodemos, que procurou Cristo na calada da noite, agora publicamente defendendo Cristo. Nicodemos, membro do Sinédrio que tomou o partido de Jesus. Já havia alguém ali apaixonado por Jesus. Fixando aquele que ousara falar em favor da justiça, ficaram surpreendidos e enfadados de que um dentre eles houvesse sido tão impressionado pelo caráter de Jesus que emitisse uma palavra em sua defesa. E isto está lá no Desejado de Todas as Nações, página 460. Quem era ele? Lucas capítulo 1, versículo 35, registra as palavras do anjo a Maria, o Filho de Deus. E agora eu quero terminar com um texto muito bonito do pastor Amin, que diz assim: Jesus Cristo nunca compôs uma música e jamais escreveu uma canção ou um livro. Contudo, proveu tema para mais canções, músicas, livros e poemas do que todos os compositores, escritores e poetas juntos. Nunca exerceu formalmente a medicina em qualquer consultório, mas curou multidões sem remédios e sem cobrar consultas honorários. Ao longo da história, ele tem curado mais corações partidos que todos os psiquiatras e psicólogos. De fato, coração partido é a sua especialidade, o incomparável Jesus. Eu vi uma frase essa semana que diz assim: fui buscar a felicidade e voltei de mãos dadas com Jesus. Que Jesus ele possa ser o seu tudo. Jesus é incomparável. Que ele possa ser também maravilhoso na sua vida, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.